a osteotomia varizante dos fêmures, dos dois lados, fixada com as placas convencionais, placas lâminas nacionais. Ele apareceu no ambulatório de forma não agendada, na urgência, né, com essa radiografia. Né. Isso ocorreu 3 semanas após a retirada das placas e parafusos de ambos os quadris. E segundo o relato da mãe, né, ela notou um estalido, uma dor súbita durante a troca do vestuário, durante a troca de roupa do paciente. Na sequência, notou que essa coxa esquerda estava aumentada de volume e a perna mais curta. Né? E claro, a criança estava com dor. Então, a gente nota, claro, o fragmento roda, não é muito fácil ver, né, mas a gente pressupõe que uma fratura do fêmur proximal, próximo ao trajeto da lâmina, né, da placa que foi retirada, né, ela foi tratada na urgência, então logo o jejum da criança permitiu, então foi feita uma redução aberta da fratura, uma fixação interna com o sistema bloqueado. Tá? Na ocasião, foi fixada na placa LPF da Orthopediatrics. Então essa é a radiografia do pós-operatório imediato, né? Preste atenção no comprimento dos parafusos que foram utilizados, que mais adiante eu vou mostrar um raio-x mais recente desse paciente, vocês vão notar como o fêmur proximal remodela. Então, essa é a raio-x, a radiografia do pós-imediato. O sujeito transcorreu bem, sem maiores complicações. Após 6 semanas, que é esta imagem aqui, a osteotomia estava indo bem para a consolidação. Em 2019, ele retornou comigo, né? Essa é a radiografia de 2019. Então, compare aqui os dois, a região dos parafusos. Né? Então, isso quando foi fixado. E depois de uns 3 anos, o paciente vai crescendo, né? O colo vai revalgizando e a placa vai descendo, vai mudando de posição. Né? Então, mesmo com a revalgização, os quadris mantiveram em boa posição dos dois lados e o paciente estava bem clinicamente. Então, em 2019, os quadris na posição, uma recidiva do válvulo dos dois lados, mas sem prejuízo para a extrusão dos quadris. E, na ocasião, eu propus para a mãe se ela gostaria de retirar o material de síntese, tirar a placa e o parafuso. Ela, claro, ela recusou porque ela associou a fratura anterior com a retirada do material. E eu compreendi totalmente o que ela sentiu. Né? Realmente teve relação com a retirada do material. Então, ela optou por não tirar a placa e nós mantivemos o acompanhamento de rotina conosco lá na ACD. No entanto, agora, no mês passado, né, no meio da quarentena, no meio da pandemia do Covid aqui no Brasil, no final de semana, o colega, o Dr. Ulisses Essato, faz contato comigo, me liga, e o paciente deu entrada num hospital privado aqui de São Paulo, no São Luís do Jabaquara, uma fratura do fêmur do mesmo lado. Né? Uma fratura com característica um pouco diferente, né? Começando um pouco distalmente a parte inferior da placa, um traço mais oblíquo, um pouco espiral, e, claro, deu entrada no serviço com uma dor na coxa, uma dor súbita, que a mãe menciona, depois dele rolar na cama, ele estava brincando com o pai, ele sentiu o estalido e fraturou. O Dr. Ulisses discutiu o caso comigo, o Dr. Ulisses tratou o caso na urgência de forma bastante correta, com um bom resultado. Ele optou por manter a placa na posição e fixar a fratura com hastes elásticas, com uma boa redução. E o paciente agora encontra-se nesse pós-operatório recente, eu não tive a chance de vê-lo ainda, mas o Dr. Ulisses me passou as informações, o paciente está tendo uma evolução bastante favorável. E fica a dúvida, né? Então, aqui no Brasil, nós temos um ditado, às vezes, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então, o que fazemos? Nós tiramos a placa um tempo atrás e fraturou. Nós deixamos a placa, fraturou embaixo da placa, né? Uma pergunta que não é muito fácil responder. Mas tem um estudo bastante legal de 2 centros grandes dos Estados Unidos sobre esse tema. Tá? Esse estudo envolveu mais de 600 pacientes, de 2 centros importantes e tradicionais. O Gillette, lá de St. Paul, em Minnesota, e o Sick Kids de Toronto. No Gillette, é conduta retirar material de síntese. Então, uma vez que os pacientes fazem as osteotomias nos membros inferiores, a retirada do material ela é agendada para ser feita em torno de 1 ano após a execução do procedimento. Enquanto que no Sick Kids, a conduta é oposta. A placa só é retirada em casos sintomáticos. Então foram feitos 2 grupos. O grupo retirada profilática, o grupo do Gillette, e o grupo retirada reativa, ou sintomático, o grupo do Sick Kids. No grupo do Gillette, dos 302 pacientes, 95% tiveram as placas removidas, geralmente em torno de 1,2 anos após o procedimento. 15 pacientes recusaram
a retirada, geralmente por já estarem com o crescimento já finalizado e já maduros esqueleticamente. No grupo do Sick Kids de Toronto, 64 pacientes, 20% do grupo, necessitaram remover o implante na urgência, geralmente por fratura, dor ou infecção. Tá? Essa retirada foi em torno de 4 anos após o procedimento inicial. As retiradas não planejadas na urgência por fraturas ou infecção foram cerca de 6 vezes maior no grupo reativo. Foram 0,7% no grupo profilático e 4,7% no grupo reativo. No entanto, as complicações relacionadas com a retirada do material por si só foram similares nos dois grupos. Então, depois de pensar muito sobre isso, a minha conduta pessoal é sempre oferecer aos pais a retirada preventiva, a retirada programada. Uma vez que se faz uma ostomia nos quadris, nos membros inferiores, eu já informo na família que, geralmente, em torno de 1 ano, mais ou menos, após o procedimento, eu recomendo a retirada do material. Porque as crianças vão crescer, essa placa vai mudar de posição e pode predispor a situações que levam a fratura como essa. Um outro aspecto não muito frequente, mas que eu já me deparei na minha prática clínica, é casos totalmente diferentes de crianças que, no momento algum, tiveram infecção com relação à ostomia, ficaram com a placa, e depois de um intervalo longo de tempo, 3, 4 anos, elas têm uma infecção em algum outro ponto do organismo e faz um abscesso, e coleta, a placa acaba infectando também. Mas a fratura é mais frequente. Então, o que eu oriento de forma geral atualmente? É retirar o material de síntese tão logo e seja bem consolidado, tá? Evitando zonas de reabsorção em torno das lâminas, em torno dos parafusos, principalmente nas placas lâminas, na região do colo. Então, no intervalo, geralmente, entre 6 meses a 1 ano de pós-operatório, uma vez que esteja bem cicatrizada a ostomia, é um tempo seguro para retirar o material, em que você geralmente tem uma estrutura óssea já refeita, né, já cicatrizada, e com poucas zonas de reabsorção. É claro, para esse caso em específico, já teve 2 fraturas, no intervalo de tempo não muito longo, né? Na minha opinião, essas fraturas têm relação com o material de síntese, mas quando começa a ficar mais frequente essa história de fratura, sempre é bom ter um suporte, uma investigação metabólica do endócrino pediatra, para checar se tem algo que pode ser feito para melhorar a qualidade óssea desses pacientes. Se você for investigar um paciente nível 5 com PC, fizer uma densitometria, todas vão dar alterado. Então, isso não é a indicação para suplementar, quer seja vitamina D, quer seja fazer qualquer outra medicação. Mas sim a repercussão clínica disso, né? Se o paciente começa a fraturar numa frequência que começa a desviar um pouco do que a gente espera como normal. O mais básico é repor vitamina D, mas tem algumas situações que já tive pacientes com consultório privado que tiveram uma sequência grande de fraturas sem relação com material de síntese, que foram para o endócrino pediatra, foram feitos ciclos de pamidonato, com melhora muito grande dessas fraturas e o quadro ficando instável. Isso é discutível, mas é uma tendência. E claro, eu acho que na situação desse paciente, conheço essa família de longa data, esse paciente tem uma série de fatores que predispõem a essas fraturas, mas também tem que ficar pelo menos uma luz amarela ligada na nossa cabeça e possíveis maus tratos. Tá? Então, não dá para excluir, mas tem que ficar atento para essas situações, procurar alguns outros sinais que possam levar a um eventual diagnóstico de maus tratos. Um segundo caso nessa sequência é mais com um componente aí um pouco a mais, uma paciente também distônica. Tá? Então, um pouco mais velha, 9 anos, uma PC distônica, nível motor 5, tem uma disfagia grave, ela tinha indicação de fazer uma gastrostomia, mas o procedimento não foi feito até então por recusa familiar. Tá? Em 2018, tinha uma luxação do quadril à direita. Em 2018, eu fiz a varizante do fêmur direito, fiz o DEGAC à direita, e na ocasião, de rotina, os pacientes do SUS, como essa, que usam material nacional simples, a minha tendência sempre é usar o gesso pélvico-podálico. Tá? Os ex-residentes que me conhecem, que porventura estejam assistindo, eles sabem disso, meus colegas também. Eu tenho o hábito de, quando usar o gesso, eu faço um gesso bem folgado na região abdominal, na região da barriga, né? Por alguns motivos. Né? Primeiro, para permitir acesso a alguns curativos, eu consigo checar os curativos, consigo, se precisar trocar, trocá-los. Principalmente permitir alguma inclinação do tronco no pós-operatório.
Então, com gesso mais folgado aqui na barriga, muitas vezes eu consigo fletir o tronco 30, 40 graus, que é muito útil na parte respiratória. Essa criança eu fiz de rotina, então fiz no primeiro tempo cirúrgico o DH aqui à direita, fiz o fêmur à direita, usei o gesso pélvico podálico, só que logo nos primeiros dias de pós-operatório, eu tive um embate muito grande com o pessoal da pediatria do hospital e da fisiorrespiratória, e da fono também. Porque, em virtude da disfagia dela, eles julgaram que mesmo esse mesmo gesso estando com uma folga na frente, essa inclinação de 40 graus, não era suficiente. Ela poderia piorar esse quadro disfágico e aspirar. Pediram para eu retirar o gesso de imediato, por ser uma distônica eu não retirei. Pediram para eu tentar baixar um pouco mais o gesso, eu tentei baixar mais o gesso, mas foi insuficiente para elas. E, no final das contas, elas resolveram deixar a paciente com uma sonda nasogástrica e alimentar pela sonda, enquanto estivesse com gesso, para evitar aspiração. Foi bem, até retirar o gesso foi dessa maneira, mas esse manejo da sonda causou uma situação muito desconfortável com a mãe, que ela já recusava a gastrostomia, e essa situação com a sonda não foi uma situação tranquila para ela. Mas resolveu, evoluiu bem, e em agosto do ano passado, ela voltou para eu tirar a placa desse quadril direito e fazer a varizante aqui à esquerda, que é no quadril subluxado, mais leve que o direito, mas faltando fazer essa varizante. Quando eu faço varizante isolada, mesmo com material simples, eu não costumo usar o gesso pélvico podado. Tá? E pelo histórico dela, pelo histórico cirúrgico, eu não usei o gesso para ela, como era a minha rotina, e contando também o histórico anterior dela. Essa ainda é a radiografia do POI, tá? Ela voltou com 10 dias de pós-operatório, conforme eu faço usualmente. Eu não faço radiografia de controle com 10 dias, então, desde que seja tudo bem, né? A incisão estava com bom aspecto, estava com pouca dor, a distonia estava sob controle, tá? E eu programei um retorno com 3 semanas de pós-operatório para radiografar, e a minha intenção era, a partir daí, liberar para a reabilitação, para fazer a fisioterapia aquática, para restaurar o movimento e tentar voltar à função dela. Ela voltou com 3 semanas com um quadro um pouco diferente. Ela já não estava mais tranquila, estava mais irritada. A mãe dizia que na última semana houve um quadro progressivo de irritação. Claramente notava uma piora da distonia e da espacidade. E a perna esquerda estava mais encurtada, com uma deformidade proximal. Fez a radiografia, né? Então, nós deparamos com isso, né? A mãe é bastante simples, mas ela é bem esperta, né? Ela chegou com o raio-x e falou assim: doutor Mauro, esse raio-x acho que não está normal. O que aconteceu? Eu vi o raio-x, não está normal, e eu não sei o que aconteceu. Então, eu não consegui enxergar a cabeça. Eu tinha um fragmento aqui, no próximo tem uma imagem um pouco ampliada, isso. Então, um fragmento aqui, a cabeça deve ter algum lugar aqui para trás, a lâmina está fora da cabeça, com certeza, né? Aí eu pensei, os residentes estavam comigo, né? Foi necrose? Não, com 3 semanas, a cabeça não some em 3 semanas. Infecção? Não tinha clínica de infecção. Então, a princípio foi uma fratura. Teve uma fratura grave aí, com uma grande convulsão aí de boa parte da cabeça. Também, esperando o jejum, colocamos na urgência para tentar reconstruir esse quadril. Aqui está invertido só em espelho, mas é o quadril esquerdo. Tá? E, na verdade, era o seguinte, toda a metade anterior do colo fragmentou. Essa lâmina rasgou o colo para cima, tá? E causou uma fratura com muita convulsão na parede anterior do colo. Tinha um contato posterior, mas anterior, mais ou menos até a metade do colo, não tinha nada, ficou um buraco. Tá? Aqui no perfil você consegue ver bem. Dos parafusos proximais, o mais posterior estava com osso em todo o trajeto dele. Então, é onde tinha mais osso preservado. Era o parafuso proximal posterior. O parafuso proximal anterior só tinha contato ósseo no terço final do colo, quase. Nessa região, mais ou menos. Toda essa região aqui, ele ficou como uma ponte, né? Sem contato ósseo. E o parafuso proximal, o terceiro, aqui mais embaixo, também. Ele tinha contato ósseo mais ou menos a partir da metade do colo. Aqui no final da cirurgia, nós tiramos o enxerto do ilíaco, preenchemos toda essa região com perda óssea com enxerto esponjoso e tínhamos uma convicção bastante grande que ela tinha uma chance altíssima de evoluir para uma necrose avascular. Com 1 mês de cirurgia, a gente nota que houve uma varização, um colapso aqui da fratura, varizou um pouco mais na região do fêmur proximal aqui. A cabeça um pouco mais radiotransparente, mas ainda estava na posição. Os parafusos estão compridos, mas de propósito não tinha mais onde
não dá para deixar mais curto porque não tinha contato ósseo. Tá? E o enxerto aqui, mas ainda sem nenhum sinal de evolução para consolidação da fratura. Com 2 meses, né, a gente nota que provavelmente algum parafuso proximal está soltando, ainda tem uma região que não está consolidada, tá? Mas está formando um calo abundante mais distalmente. Alguns fragmentos que ficaram, a cabeça ainda mais com menos densidade óssea, mas está mantida ainda. Com 4 meses, a fratura parece começar a evoluir para a consolidação. E a gente observa agora com mais precisão, um dos parafusos proximais quebrou. Acredito que seja o anterior, aquele que estava praticamente em ponte, né? Mas a cabeça ainda está lá e começa a querer consolidar. Com 6 meses, a fratura consolidou. Então, essa parte está consolidada, o parafuso quebrado continua lá, mas aparentemente não houve nenhuma nova quebra, e o quadril está na posição. Gradualmente, desde a resolução da fratura até os meses subsequentes, a dor foi de pouquinho em pouquinho melhorando, cada vez mais. Tá? Ela teve acesso a uma fisioterapia aquática, mais ou menos depois de umas 6 semanas da redução da fratura. Isso foi muito útil para ela. Aos poucos a distonia foi voltando ao padrão habitual, ela foi ficando mais confortável. E eu tive a sorte sorte porque consegui incluir na aula, né, de revê-la 2 semanas atrás. Tá? Então, com 8 meses de pós-operatório, ela retornou para a consulta comigo, mesmo no meio da pandemia. Né? Essa radiografia é atual, né? Então, no perfil, a gente vê que a fratura está totalmente consolidada, a cabeça está com bom aspecto até o momento, tá? Tanto no perfil quanto no AP, e a placa sem nenhuma surpresa adicional com relação aos parafusos. Clinicamente, ela está bem posicionadinha, já vem na cadeira de roda, essa faixinha em 8 é usada para os membros superiores pela distonia, né? Então, para evitar que ela tenha movimentos abruptos, se machuque mesmo na cadeira ou mesmo quando passa numa porta, ela anda com essa faixinha amarrada para conter um pouco os membros superiores, está bem na cadeirinha, está devidamente usando a máscara, como é preconizado no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Ao repouso, está com boa simetria e, de forma geral, está bem clinicamente. O arco de movimento dela também, depois de 8 meses, está bem tranquilo. Né? No lado direito, o lado que eu fiz o DH previamente, tem um arco já bem amplo, totalmente indolor. Eu vou mexer um pouco o esquerdo, noto que o esquerdo também está bom. Ele é um pouco mais restrito que o direito, mas perante o histórico do trauma que ela teve aí, tem tido uma boa evolução. A nossa dúvida no caso agora é até quando a gente vai ter uma maior segurança que essa cabeça não vai ter nenhuma necrose. Né? Então, com 8 meses, a gente sabe que essa necrose pode se manifestar até dos meses seguintes aí, mas pelo trauma que teve, pela região acometida do colo, a gente ainda considera que a chance maior dela é ter ainda, ou teve, e foi de menor escala que a gente possa imaginar, mas ter algum insulto vascular nessa cabeça do fêmur. Tudo bem. E, mesmo com a razoável boa evolução, é um quadro que desde o começo sempre preocupou muita gente. A gente evita, torce para que isso não ocorra mais. Né? E em discussão com os colegas, com os residentes, a gente sempre pergunta o que poderia ser feito para tentar minimizar ou evitar que situações como essa ocorram. Né? O primeiro ponto tem a ver com a distonia. Né? Então, os pacientes espásticos, distônicos, toda cirurgia, todo trauma cirúrgico vai aumentar essa movimentação. Ou a espacidade, ou a distonia, ou a tetose, isso é inerente à cirurgia. Então, nos dias subsequentes à cirurgia, você vai mudar o padrão do paciente. Tá? O trauma cirúrgico, a reação inflamatória da cirurgia, os mediadores inflamatórios são um gatilho para que esses movimentos fiquem mais exacerbados. Então, é importante desde o princípio, medicação específica para a distonia, é difícil ter uma medicação por via oral que seja altamente eficaz. Né? Então, muitas vezes, da parte da neuropediatria, quanto mais controlado o paciente tiver das medicações, já é um bom começo. Né? Mas da parte mais aguda, a parte pós-operatória, temos que ser bastante atentos com a analgesia para tentar reduzir essa cascata inflamatória o máximo possível, para que o paciente tenha o maior conforto possível nesse pós-operatório imediato. Então, desde medicações por via endovenosa, sempre de rotina utilizamos o Valium no pós-operatório endovenoso para reduzir a espacidade, reduzir esses espasmos, tem um efeito benéfico à distonia também.
E, claro, uma coisa que ajuda bastante é sempre usar o catéter de peridural. Ele é muito útil nesses 2, 3 primeiros dias de pós-operatório para controle da dor e, consequentemente, para controle dos movimentos involuntários e espacidade. Isso é mais empírico, tá? É uma coisa que eu não tenho base científica para fazer isso, mas muitas vezes pacientes já com distonia importante, ou mesmo espacidade importante, que vão ser submetidos a cirurgias de grande porte em torno do quadril, quando possível, eu tento, no mesmo ato cirúrgico, fazer bloqueio com toxina botulínica em alguns músculos que geralmente são afetados por esse padrão áudico pós-operatório. Então, flexores de quadril, flexores de joelho, adutores de quadril, algumas vezes paravertebrais. O efeito não vai ser de imediato. Então, você faz uma toxina botulínica, o nível terapêutico dela, que seja perceptível clinicamente, vai ser depois de 10, 14 dias. Então, eu não conto com essas medicações para dar um conforto para o paciente durante a fase hospitalar. Mas sim, quando ele começar a reabilitação, ele vai estar no período já da vigência da medicação, um bom nível terapêutico, e pode facilitar essa transição da parte pós-cirúrgica inicial até o início da reabilitação. Coisa que eu tenho feito em algumas situações, e o feedback, a resposta dos pais perante a isso, geralmente é positiva. Os pais gostam, eles mencionam que o paciente fica menos tenso, é mais fácil trabalhar com os pacientes. Depois desse evento, eu tenho passado a considerar, quando dos pacientes do SUS, que eu tenho acesso a material mais simples como esse, em pacientes distônicos ou com grande espacidade, passar a usar o gesso pélvico podado mesmo nas varizantes isoladas. Então, passou isso a fazer parte da minha conduta. E, claro, em situações que é possível usar placas com maior recurso, ou a placa angulada, bloqueada e canulada, ou as placas bloqueadas de quadril, quando você tem mais recurso com essas placas, eu acho que o uso de gesso dá para ser dispensado com boa segurança. E muitas vezes, por mais que a gente tente seguir todas as etapas técnicas do procedimento, muitas vezes o material de síntese pode falhar. Eu vou citar algumas situações que isso já ocorreu comigo ao longo dos anos. Tá? Esse caso é uma moça de 15 anos, uma PCM espástica, de motor 2. Tá? Então, uma deambuladora com boa função, que na ocasião nós fizemos a ostomia, a rotação externa do fêmur esquerdo, e uma correção do pé equino à esquerda. Com 4 semanas de pós-operatório, as órteses estavam prontas, então eu liberei carga com o uso da órtese tripodálica no lado esquerdo, e 2 semanas após liberar a carga, ela retorna, de maneira também não prevista, ela sentiu um estalido no quadril, começou a ter uma dor local. Então, eu radiografei, a gente notou uma quebra laminar da placa e uma leve varização da ostomia. Ela foi só derrotatória, mas ela quebrou e varizou um pouquinho mais. Tivemos também que operar em caráter mais de urgência, né? Tiramos a placa, não foi tão simples retirar a parte quebrada da lâmina que estava para dentro, e tentamos restaurar o ângulo certo que avisaram e fixar uma placa bloqueada. E daí para frente teve boa evolução, correu tudo bem. Uma outra situação, ela é muito comum quando a gente usa as placas convencionais infantis. Tá? São placas, pelo menos aqui no Brasil, em São Paulo, são placas muito delgadas, muito fininhas, que se deformam com facilidade. Tá? Então, não é muito infrequente, quando usa essa placa infantil, você planeja uma varização, coloca a placa lá, faz a redução, e quando o radiografo, quando checa na escopia, a placa abriu. Então, você perde a correção, você perde o planejamento que você tentou executar. Então, isso é muito mais comum com a placa infantil. Pode acontecer com as placas intermediárias, né? Dependendo da tensão que fica a ostomia, mas as infantis são mais suscetíveis a se deformar durante a execução da cirurgia. Tá? E como tentar prevenir isso? Né? Então, novamente, repito que nos pacientes do SUS é um material que nós usamos, né? Então a gente tenta minimizar os riscos para que isso aconteça. Né? Então, sempre que possível, se o tamanho do colo do paciente permitir, tentar usar as placas intermediárias ao invés das placas infantis, tá? Quando não for possível. Né? Então, perante o uso obrigatório da placa infantil, tentar evitar reduções sob muita tensão, porque a placa vai deformar. Tá? Então, quando é necessário fazer a varização do fêmur, tentar ressecar um encurtamento mais generoso para que a redução se faça sem muita tensão. E você evite de deformar a placa. Né?
E, claro, é uma placa muito delgada, muito delicada, então o uso dela geralmente está sempre combinado ao uso do gesso subtalar para evitar solturas ou mesmo deformações após a redução da osteotomia. Uma outra situação é similar, mas é um pouquinho diferente da anterior, em que a placa angulada, a lâmina solta do fêmur proximal. Essa situação é uma situação mais insidiosa. Tá? Então, esse é um garoto de 8 anos, um PC tetra espacho, também de motor 5. Tá? Então, ele tinha se recebido no passado, osteomia varizante do fêmur dos dois lados. E, depois disso, eu retirei a placa e o parafuso dos dois lados. Essa deformidade no fêmur proximal, esse varo mais acentuado e esse anterocurvo, tá? Geralmente ele é gerado pela soltura da lâmina na parte proximal do fêmur. Mas não é uma soltura aguda, como no primeiro caso que eu mostrei, no segundo caso, desculpa, em que tem uma fratura, uma explosão do colo, e a lâmina rompe o colo e sai de forma mais aguda. Aqui não, aqui parece ser uma coisa mais insidiosa. O paciente geralmente não tem muito sintoma. Então, ao longo das semanas de pós-operatório, vai indo até que bem, até que no momento, quando a perna começa a desinchar, quando começa a se passar de 2 a 3 semanas, você começa a notar que tem uma deformidade, tem uma saliência na coxa e algum encurtamento. Tá? Então, essa deformidade combinada, geralmente é gerada pela soltura, pela um fragmento proximal, a lâmina, em pacientes, claro, com uma densidade óssea pior, a lâmina acaba soltando, né? O fragmento roda na lâmina. Né? Então, muitas vezes, o que é comum, além de varizar um pouco mais, ele variza e faz um anterocurvo do fêmur, sendo a cabeça ficando mais posteriorizada. Claro, já mostrei isso nas aulas anteriores, até mesmo hoje, né? Quando você faz uma varizante no paciente com PC, com o crescimento, aos poucos, a tendência é o colo, às vezes, revalgizar. Mas essa deformidade, ela não remodela. Então, eu notei isso logo de imediato, tirei as placas um tempo adiante, o paciente foi crescendo e a placa continua, ela não muda. Né? Então, você não tem a correção com o crescimento. E, alguns anos depois, a mãe se me recusou a corrigir, porque achava que o paciente estava bem, mas com o crescimento o pé dele foi deformando, começou a ter alguns pontos de pressão no pé. Ela se animou a operar o pé, eu acabei convencendo ela a fazer o quadril também. Tá? Depois disso, a gente conseguiu restaurar o alinhamento do fêmur. Né? Então, além de corrigir no plano coronal, restaurar o ângulo cervico-diafisário, você tem que restaurar também no plano sagital. Né? Então, tentar deixar a diáfise do fêmur alinhada com a região do colo. Tá? E é onde realmente tem a deformidade. E claro, uma fixação mais robusta proximal, com uma placa já angulada canulada, com parafuso bloqueado proximal, ou mesmo placas bloqueadas, são placas mais seguras para assegurar a parte proximal do fêmur. E dá para manter sem gesso. Então, nessas situações, quando, a gente repete um pouco dos casos anteriores, quando você faz uma ostomia varizante isolada do fêmur proximal, num paciente mais grave, motor 4 e 5, no qual a qualidade óssea é pior, tá? Se você não tiver opção de fixação, tem que usar as placas convencionais, recomenda-se que você proteja um pouco mais o paciente, que você também use um gesso pélvico-modálico para evitar esse tipo de complicação. E claro, quando possível, se tiver acesso ao material mais estável proximalmente, como as placas canuladas, anguladas, canuladas e bloqueadas, ou a placa bloqueada, você aí garante uma fixação proximal mais estável e dá para dispensar o uso do gesso. E aqui um outro extremo, mesotópico, mas bastante com uma característica diferente. É uma menina de 15 anos, uma PCM à esquerda, de motor 1, ou seja, função excelente, membro superior com deformidade mínima, deambuladora. E ela vem encaminhada por uma das unidades da CD fora de São Paulo. O próprio colega ortopedista encaminhou para que eu pudesse avaliar o caso e ver o que poderia ser feito para tentar melhorar a situação dela. Né? Então, há cerca de 2 anos antes de eu vê-la, ela tinha sido operada para realizar uma ostomia de rotação externa do fêmur no lado esquerdo. Mas, segundo o relato do colega, evoluiu para uma psoriartrose, né? E há cerca de 13 meses ele fez a revisão da ostomia, né? E troca da placa. Quando ela veio para a avaliação, ela tinha queixa de dor nesse quadril esquerdo, né? E ela não estava andando, ela veio na cadeira de roda. Então, uma PC, motor 1, que geralmente, independente da deformidade, são pacientes deambuladores, tá? Que está numa situação funcional bastante limitada
em função da dor no quadril. Uma das hipóteses era se havia ainda alguma instabilidade gerada por pseudoartrose, mas quando a gente olhava a radiografia no perfil do quadril, notava que estava rodada a parte proximal, o trocânter maior, muito próximo do contato com o acetábulo. Então, também tinha um desalinhamento no plano sagital dessa paciente. Então, o colega pediu para que eu, enfim, assumisse o caso. Nós planejamos para ela o realinhamento do fêmur proximal, tentar restaurar o ângulo cego que já fizeram. Tá? Fizemos monostomia na região mesmo da anterior. Tá? Curentizamos, raspamos toda a possível fibrose que podia estar ocorrendo aí. Peguei enxerto de ilíaco, colocamos em volta também. E, principalmente, realinhamos o perfil, o plano sagital, tá? Para tentar contornar aquele bico posterior, aquele retrocurvato que se formou pós a xerostomia proximal. Então, essa foi a imagem com 2 meses de pós-operatório. Com 2 meses, ela já estava com descarga de peso, a dor já estava melhorando, tinha ainda uma claudicação, que já tinha ficado basicamente mais de 1 ano sem andar, mas já notava alguma melhora da dor, mesmo sem consolidação total da osteotomia. Mas a posição do perfil tinha mudado bastante, né? Então, anteriormente essa placa estava, a cabeça estava rodada, o ganho de trocante, contato quase com a região posterior do acetábulo, né? E com 6 meses, eu já tinha restaurado a marcha comunitária, não tinha dor nenhuma, a claudicação tinha desaparecido, e mesmo onde foi feita a osteotomia já estava bem realizada, bem consolidada. A gente compara o pré com o pós-operatório, tá? A mudança no perfil é muito grande, né? Então, esse retrocurvato, essa posição inadequada do grande trocânter próximo ao acetábulo, você ganha com o do colo. Você alinha nos 2 planos, né? Alinha no plano coronal e alinha no plano sagital, você alonga o colo, né? Você restaura todo esse alinhamento e tira esse contato, né? Então, creio que para esse caso, o efeito imediato da dor foi você restaurar o alinhamento e tirar esse impacto. E conforme a osteotomia acabou de consolidar, a dor residual também se resolveu e ela pôde restaurar a função habitual dela. E nessas situações em específico, né, como tentar evitar que aconteça. Ao contrário do paciente anterior, que é o nível 5, em que a lâmina muitas vezes pode tornar suscetível a qualquer desvio na parte proximal, o nível motor 1 ou 2, isso geralmente não acontece. São pacientes que têm geralmente uma boa qualidade óssea, né? Então, mesmo as placas anguladas convencionais proporcionam uma fixação muito boa nesses pacientes com função melhor, porque a qualidade de osso é diferente, né? Então, aqui o ponto principal, eu acho sempre ter atenção com relação ao alinhamento da cirurgia, né? Foi feita uma ostomia só de rotação, mas mesmo durante essa ostomia, ter cuidado, garantir que não vá ocorrer nenhum desalinhamento nem no plano coronal e principalmente no plano sagital, para que esse tipo de situação não aconteça. É claro, se você tem a possibilidade de ter uma fixação mais rígida na parte proximal, você aumenta a segurança, mesmo para esses pacientes. Um caso um pouco diferente, não um caso de paralisia cerebral, mas é um paciente também com alteração neurológica, já é uma moça de 46 anos, ela tem uma história até um pouco trágica, ela, enfim, uma pessoa diferenciada, ela fazia faculdade nos Estados Unidos, é brasileira, fazia faculdade nos Estados Unidos, na ocasião era casada com um americano, ela teve um tumor de medula, foi diagnosticado lá, ela optou por tratar aqui no Brasil, e como consequência da cirurgia para ressecção do tumor medular, ela acabou ficando com uma paraplegia incompleta e espástica nos membros inferiores. Quando eu a vi, ela tinha um FMS 2 e 1, então ela andava com uso de andador para distâncias de 5 e 50 metros, né? Para distâncias maiores usava cadeira de roda, e ela vinha perdendo função ao longo dos anos. Quem me encaminhou ela foi o fisiatra dela, que acompanha ao longo dos anos, um fisiatra que trabalhou na CD, que eu já conhecia também há bastante tempo. E além de todos comemorativos da paralisia, pela lesão medular, ela tinha também uma dor crônica pesada, tinha bomba de morfina, então era uma paciente bem complicada. E ao longo dos últimos meses, foi notando uma deformidade progressiva em valgo e flexão dos joelhos, uma dor mais à esquerda. Tinha uma ressonância na ocasião, que mostrava alterações degenerativas da parte lateral do joelho, mais à esquerda que à direita, né? E o espaço articular bem mais fechado.
E é um caso que foi extensamente discutido com o cirurgião do joelho, né? O que se fazer para melhorar essa questão álgica dela. E mesmo com a parte já degenerativa, parte meniscal, parte lateral, ele pediu que inicialmente eu tentasse restaurar o alinhamento do joelho, corrigisse a flexão do joelho e tentasse tirar um pouco do valgo. Tá? Eu acreditava que com esse alinhamento já melhor, já tinha uma chance da dor melhorar, e depois, se não tivesse alguma dor residual, ele faria alguma toalete, alguma coisa específica ao nível dos joelhos. Então, foi isso que fizemos inicialmente. Né? Então, fiz uma ostomia extensora e levemente varizante do fêmur dos dois lados, para tentar abrir um pouquinho o compartimento lateral dos dois lados. Fixei com a placa Plio, né? Uma placa bloqueada, utilizei a placa curta. Tá? Um paciente obesa, a cirurgia transcorreu bem. E com 2 semanas de pós-operatório, ela foi para o retorno. E ela relatava na ocasião que estava muito difícil dos pais cuidarem dela, porque ela já era pesada, o gesso deixava ela mais pesada ainda. E ela tinha aquelas talas de lona do joelho e perguntou se não é possível tocar o gesso pelas talas de lona. Eu, enfim, acabei me sensibilizando com a situação e troquei. Tirei o gesso e coloquei as talas de lona. Ela ficou muito feliz com isso, né? Voltou depois de 2 semanas, com radiografia de controle, e na ocasião ela estava auxiliando, ficando em pé para transferência. Né? E talvez pela lesão medular, pelo uso crônico da bomba de morfina, não tinha dor quase que nenhuma. Ela veio ficando em pé. Só que quando viu o raio-x, a situação era essa. Né? A placa soltou dos 2 lados. Né? Soltou, varizou mais do que o previsto. Né? Então isso, provavelmente soltou tão logo eu tirei o gesso dela, porque já tinha algum calo formando dos 2 lados. Tá? E mesmo ela sem dor nenhuma, enfim, eu achei que a situação não tava legal. A placa totalmente solta e muito provavelmente talvez essa ostomia nem consolidava. Então resolvemos operar também em situação mais emergencial. Usamos a mesma placa. Tá? Eu só troquei os parafusos. Tá? Vou mostrar adiante qual um dos pontos da minha crítica com relação a essa cirurgia. E depois daquilo evoluiu bem. Então conseguiu alinhar bem. Consolidou depois de umas 6 semanas. Ela vem para retorno, ela sempre traz radiografias feitas de forma digital, ela traz num CD para eu abrir, que para a documentação é muito ruim. Então, eu não consegui ter um raio-x bom para colocar na aula mais atual dela. Mas está consolidada, teve boa evolução. Da parte clínica, teve melhora parcial da dor. Então, ela está melhor alinhada, está ficando em pé. Ela teve, sim, acesso à reabilitação em 2 centros. Né? Foi oferecido vaga para ela na CD, na unidade de Osasco, vaga como externa. Ela também teve uma proposta de vaga como interna na rede Lucia Montoro. Tá? Não digo questão social, mas ela é professora de inglês, ela não quis se ausentar das aulas de inglês dela, enfim, e ela não conseguiu levar de forma séria nenhum dos 2 programas de habitação. Então, ela está com a habitação um pouco aquém do que seria desejável para ela. Mas, enfim, tem uma melhora parcial da dor e agora o colega do joelho está tentando avaliar o que pode ser feito de forma adicional para ver se melhora um pouco o desconforto do joelho dela, causado por parte degenerativa. Então, esse caso, o que poderia ser feito para evitar esse tipo de complicação, de soltura? Né? Talvez o uso de placas mais longas. Né? Então, eu tenho o hábito de usar as plios mais curtas, até então nunca tinha tido problema com a situação, mas talvez nesse caso eu acho que a sobrecarga biomecânica foi muito grande, uma paciente grande, pesada, que com certeza foi um erro meu de estimativa do que a placa poderia suportar. Então, a placa mais longa talvez seria mais ideal. Enfim, é uma paciente obesa, que eu deveria ter relutado mais em soltar a carga. Na verdade, não soltei, né? Eu tirei a mobilização e ela sentiu livre a começar a descarga de peso, mesmo sem minha autorização. Mas talvez, nessas situações, mesmo com sínteses mais estáveis, pacientes pesados, né? Nos quais a qualidade óssea também não é 100%, né? Paciente plégica, né? Você ter certeza, usar meios que, com certeza, vão limitar mais o paciente a evitar de ousar de ficar em pé antes do tempo, né? E outro ponto que foi na minha cabeça, esse é um sistema bloqueado. Teoricamente, sistema bloqueado não precisa cruzar as 2 corticais. Mas, nos 2 lados, meus parafusos corticais, todos eles estavam com boa pega, mas nenhum dos 2 cruzando as corticais. Na troca dos parafusos, eu coloquei parafusos mais compridos, de propósito, pegando as 2 corticais. E, na revisão, eu também mantive sem gesso, só com as talas no joelho. E ela não ficou mais em pé, claro, e foi bem, acabou cicatrizando. Então, um ponto de reflexão que talvez hoje em dia eu tento evitar de fazer, mesmo nos sistemas bloqueados, eu tento colocar os parafusos o mais longo possível, passando as 2 corticais. Mas isso sim, é mais, pelo sistema específico, talvez não seja necessário, mas perante esse caso e por questão mais de, não é nem superstição, mas para reduzir a chance de erro, eu tenho feito isso.
Bom, mais um caso aqui que tem a ver com a gravidade da patologia, né? Então, uma criança de 8 anos, um PC tetraspástico, um motor 5, sem cirurgias prévias. Tem aqui um quadril esquerdo subluxado, cerca de 80%. Fizemos o padrão, né? O que se faz, alongamos adutor dos dois lados, varizante do fêmur à esquerda, DH à esquerda, sem abrir cápsula, né? Então, era um caso subluxado, não abrimos a cápsula. Radiografia pós-operatório inicial, quadril na posição, enxerto do fêmur aqui no DH, aqui o dreninho, sem problema. Com o mês pós-operatório, começando a formar o calinho do fêmur, né? Cabeça tranquila. Com 4 meses, a gente começa a notar uma área de rarefação aqui na parte lateral da epífise. Então, um sinal de necrose avascular. Com 6 meses, é bem perceptível, né? Então, mais ou menos 40% aqui da parte lateral da epífise, né? Na parte lateral está acometida pela necrose, e depois de 1 ano e meio, refez. Tá? Então, está bonitinho, está refeita, sem nenhum grande prejuízo. Tá? Tem um trabalho bem interessante do pessoal de Vancouver, do Canadá, que analisaram 70 pacientes, PC, claro, após a cirurgia de reconstrução do quadril. Tá? E notaram que quase 1/3 dos pacientes desenvolve sinais de necrose vascular de moderada a severa no intervalo de até 1 ano da cirurgia. E segundo esse estudo, alguns fatores tinham relação com isso. Tá? Primeiro é a gravidade da luxação, a gravidade da extrusão dos quadris. Então, pacientes que tinham necrose tinham, em média, um Heimer de 77%, ao passo que os que não tiveram tinham um Heimer de 50%. Também tem a ver com isso, né, a correção. Né? Quanto maior a correção que foi necessária, né, consequentemente, maior o risco da necrose, onde os pacientes tiveram necrose. Então, no grupo que teve a necrose, a mudança do Heimers foi de 60%. Né? Então, o Heimers reduziu 60 pontos. Né? Do grupo sem necrose, de 40%. E a correção do ângulo septoafisário, né? Nos pacientes com necrose, a correção foi de quase 50 graus de varização, enquanto que sem necrose, por volta de 35 graus. Então, a gravidade, tanto da extrusão quanto da correção, tinha relação direta com a necrose nesse estudo. As demais variáveis não conseguiram identificar nenhuma diferença nisso daí. Isso volta um slide da minha primeira aula, né? Então, isso reforça a importância de se fazer a vigilância dos quadris, porque quanto mais precoce o tratamento, você tem menos risco de complicação. Então, você pega um paciente com uma extrusão grande, uma subluxação grande, você tem que varizar bastante para corrigir. Você não pode varizar pouco, você não vai corrigir. Então, você tem que fazer a correção. Tá? Então, e essa correção, que por necessidade é mais acentuada, você acaba inferindo num risco maior de necrose. Então, sempre possível, tentar fazer a prevenção, tentar identificar a situação o mais precocemente possível. Né? Então, perante situações como essa, o que está ao nosso alcance? Né? Sempre possível fazer a vigilância dos quadris. Tá? Uma vez detectada a subluxação progressiva, tentar tratar de forma mais precoce. Se tratando mais precocemente, a quantidade de varização que tem que ser feita vai ser menor, a agressão cirúrgica vai ser menor, e, consequentemente, o risco de necrose também é menor. Tá? Perante as situações já inevitáveis que você chegou nas suas mãos, o caso, idade mais avançada, que a cirurgia é de maior porte, tentar, sempre de forma mais cuidadosa possível, ser mais gentil em partes moles, evitar dissecções muito amplas, que porventura comece a chegar próximo das áreas que as artérias que irrigam a epífise passam. Então, ter mais cuidado com partes moles. Né? Mas, uma vez presente essa situação, sempre tentar manter o paciente sem carga e com bom arte movimento. O nível 5, isso é uma meta bastante factível de ser feita. Né? Então, o paciente não vai andar, difícil ficar em pé. Então, as restrições que você tem que colocar para ele são restrições totalmente possíveis, sem grande dificuldade. É diferente de uma criança que tem leg PERTS, que tem PERTS, uma criança que anda. Geralmente, os pacientes com PERTS é o perfil oposto, são crianças que não param quietas. Então, você contém um paciente com PERTS, um desafio hercúleo, né? Você evitar um ortostatismo no paciente 4 ou 5 com PC é uma coisa fácil de ser feita. Não é? E ter atenção com o arte de movimento. Se nesse meio tempo desenvolver alguma contratura em adução do quadril, em flexão do quadril, é tentar trabalhar isso daí, quer seja por métodos conservadores, toxina, ou liberar partes moles novamente, mas mantendo sem carga e com bom arte de movimento, são quadris que tendem a ir bem e ficarem assintomáticos, tanto na fase inicial quanto mais adiante. E, por fim, é um caso mais filosófico, tá? Mas eu acho importante. Foi um caso que, quando eu me deparei com ele, foi um caso que trouxe muita reflexão. Tá? Então, uma criança com 9 anos de idade, uma PC tetra e um motor 5, sem cirurgias prévias. Tá?
uma subluxação progressiva dos quadris. Então, estava nessa situação, tinha uma subluxação, vai, uns 60% dos dois lados, lado esquerdo um pouquinho menos, acetábulo displásico, né? Já com o cercil invertendo aqui, enfim, dois quadris subluxados de forma avançada. E, a princípio, uma criança, mesmo sendo no doutor 5, sem nenhuma outra limitação clínica que pudesse contraindicar, pelo menos de forma clara, uma reconstrução do quadril. Então, não tinha gastrostomia, não tinha traqueostomia, não tinha histórico de internações clínicas frequentes, estado nutricional de motor 5 era bom estado nutricional, enfim, nossa avaliação seria possível reconstruir os quadris. Só que foi optado por outro caminho, né? Esse paciente, na verdade, ele compareceu à ACD, enfim, um tempo atrás, a família procurou, né? Procurando reabilitação. Ele foi tratado em outra cidade, aos 9 anos foi optado por uma cirurgia não reconstrutiva, uma cirurgia paliativa, né? Como eu disse também nas aulas anteriores, nós no SUS, quando fazemos a cirurgia de McHale, fazemos da mesma maneira. Então, não temos acesso a placas de valorização para o SUS. Então, quando é feito pelo SUS, a gente dobra uma placa reta, né? O é feito aqui. Mas a fixação proximal do McHale é muito difícil de ser feita. Essa parte do osso tem uma densidade óssea muito ruim, né? Então, é muito frequente. McHale, esses parafusos proximais irem soltando e existia algum nível de reabsorção, esse fragmento proximal. Esse raio-x era um raio-x de 6 meses de pós-operatório. Tá? E ainda não tinha dado tempo para reabsorver. Então, a família procurou a CD em busca de reabilitação. Por quê? A criança estava com os quadris em postura antálgica, quadris e joelhos em flexão, com dor dos dois lados, um aumento do tônus terrível, uma dor só de tentar manipular os quadris, né? E é uma situação muito difícil de lidar, porque não tem muita saída, né? Não tem muito o que fazer de imediato. Pensa da parte cirúrgica, né? Então, situações como essa, em que foi optado por um caminho um pouco diferente do usual, você tem que buscar tentar atenuar esse tônus da melhor forma possível, né, com medicação via oral, toxina botulínica, desculpa, e quando acessível, checar com o neurocirurgião se tem algo que pode ser feito para tentar atenuar esse tônus dos ânus inferiores. Da parte de reabilitação, muitas vezes a reabilitação com fisioterapia aquática costuma ajudar bastante esses pacientes para atenuar um pouco mais esse desconforto. E da parte ortopédica, a gente fica bastante restrito, né? Uma vez executada essa opção, em caso de dor persistente, mesmo com a execução das opções anteriores, a gente pode tentar tirar as placas, tentar soltar novamente partes moles, muitas vezes tentar ressecar um pouco mais de eventuais saliências ósseas, e em casos super discutíveis, tentar uma artroplastia, que não temos experiência com isso, mas são situações totalmente imprevisíveis, né? Então, a mensagem é que, aqui, a parte mais filosófica, né, de tentar evitar que chegue nessa situação. Porque quando chega aqui numa criança de baixa idade, abaixo de 10 anos, com uma ressecção de quadril, a perspectiva futura dela é muito ruim. Tá? Então, sempre, em termos filosóficos, sempre possível tentar priorizar os procedimentos de reconstrução. Sempre possível. Tá? De qualquer forma, quando não for possível, quer seja por condição clínica do paciente, pela gravidade, em crianças pequenas, abaixo de 10 anos, devemos evitar sempre as ressecções do fêmur proximal. Então, se caso você tem um quadril luxado, criança de baixa idade, sem menor condição para a cirurgia reconstrutiva, tentar sempre do mais simples para o mais complexo, né? Então, se tem desconforto, tentar relaxar a musculatura, toxina, liberação de partes moles, tentar aos poucos evoluindo a tua abordagem, a gravidade, fazer mais coisas, conforme ela vai crescendo. Então, evitar de imediato isso daí, de criança pequena, porque é muito comum a migração proximal disto com o crescimento, né? Então, essa parte ressecada vai cada vez mais migrar proximalmente. Ossificação terotópica também é comum em situações como essa, e são situações muito difíceis de tratar daí para frente. Pessoal, era isso, eram os casos que eu trouxe para vocês, espero que possa ter, enfim, agregado alguma coisa, e eu estou à disposição para qualquer pergunta, comentário, se a gente puder conversar sobre isso. Muito obrigado. Legal, doutor Mauro, muito obrigado, excelente, como sempre, né? Muito, muito bom. Temos algumas perguntas aqui.